Olá pessoal, tudo bem com a WG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é, pessoal, anos 70, São Paulo crescia para cima, sabe assim? Era uma cidade que não parava, né? Cheia de arranha-céus novos, que era um símbolo do progresso. Mas dentro dessas mesmas torres, o perigo silencioso estava só esperando a hora de aparecer. Então, da pior forma possível também, né? Essa é a parte triste. E foi o que aconteceu. Dois incêndios gigantescos, com só 2 anos de diferença um do outro, mudaram para sempre a cara de São Paulo e, mais importante ainda, as suas leis. Essa é a história de duas torres, duas tragédias e de uma lição que foi aprendida, infelizmente, do jeito mais duro que existe. Então, para a gente entender bem essa história, vamos seguir essa ordem aqui, né? Começando pelo primeiro grande desastre que funcionou como um aviso bem sombrio, né, do que ainda estava por vir. Tudo começa em 24 de fevereiro de 1972. Um incêndio no edifício Andraus colocou a cidade à prova. Foi um dia que criou heróis, mas que também mostrou falhas graves. Uma lição que, tragicamente, seria esquecida bem rápida, né? A causa foi uma sobrecarga elétrica nas lojas, né? E mais o mais chocante, né, revoltante, é que a companhia de energia da cidade já tinha avisado por carta sobre o excesso de carga e o perigo que aquilo representava. Foi um aviso simplesmente ignorado. O que aconteceu em seguida foi simplesmente cinematográfico, né? Um momento de puro heroísmo. Pilotos, tanto civis quanto militares, enfrentaram a fumaça tóxica, o vento forte, e pousaram naquele heliponto um atrás do outro. Uma operação de resgate aéreo que nunca tinha sido feita antes no mundo. E o número de vidas salvas foi impressionante, né? 700 pessoas resgatadas pelo telhado. Pensa só. Só que esse sucesso todo, por uma ironia terrível do destino, acabou criando uma falsa sensação de segurança. Uma esperança que, 2 anos depois, se tornaria uma armadilha mortal. E aí a gente avança no tempo, 1º de fevereiro de 1974. A história fica muito, né, mas muito mais sombria. Outro incêndio, dessa vez um prédio considerado moderno, seguro, que acabou se tornando um dos piores desastres em arranha-céus do mundo. Essa era a promessa, né? Propaganda oficial. Mas a realidade dentro do edifício Joelma era bem diferente. Por trás daquela fachada moderna, o que existia era um verdadeiro barril de pólvora só esperando uma faísca para explodir. E a faísca veio, né? Um curto-circuito no ar-condicionado lá no 12º andar, com essa lista de materiais inflamáveis por todo lado, fogo se alastrou de um jeito incontrolável, né? Os escritórios viraram fornalhas em questão de minutos. As pessoas, claro, se lembraram na hora do que tinha acontecido no Andraus. Então a reação instintiva, e que parecia a mais lógica, foi correr para cima. Todo mundo subiu, esperando que os helicópteros fossem salvá-los. Só que tinha um problema gigantesco. O Joelma não tinha um heliponto. O que tinha era um telhado estreito com telhas de amianto. A temperatura lá em cima chegou a 100 graus Celsius. Era simplesmente impossível pousar. A esperança virou uma armadilha terrível, né? E o resultado? Bom, o resultado é essa diferença brutal que a gente vê nos números. A tragédia do Joelma foi devastadora, né? 191 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Um número que chocou o Brasil e o mundo. Mas a história do Joelma não acabou quando o fogo se apagou. Pelo contrário, foi ali que ela começou a se infiltrar no imaginário da cidade, dando origem a histórias que são contadas até hoje. Parece que o lugar já tinha uma energia pesada, sabe assim? Um terreno onde o Joelma foi construído já tinha uma fama bem sombria. Uma história de violência muito antes do prédio sequer existir, né? E foi no meio desse caos todo que nasceu uma das lendas mais famosas de São Paulo. Dentro de um dos elevadores, as equipes de resgate encontraram os corpos de um grupo de pessoas irreconhecíveis fundido pelo calor extremo, né? Essas 13 almas que não puderam ser identificadas se tornaram um ponto de luto e de mito. Até hoje, devotos visitam um túmulo delas, deixando-os com água, né, para, como diz a crença, né, aliviar a dor do fogo. Depois de 2 tragédias dessa magnitude, uma coisa ficou clara: não dava mais para continuar do jeito que estava. A cidade tinha crescido muito rápido, né? E as leis de segurança ficaram para trás. Depois desses 2 incêndios, São Paulo foi forçado a mudar, e a mudar rápido. Dá para acreditar? A cidade operava com base num código de obras de 40 anos atrás, completamente ultrapassado. Apenas 6 dias depois do Joelma, o novo decreto revolucionou tudo, né? Então, coisas como sprinklers e materiais contra o fogo passaram a ser obrigatórios. E não bastava só criá-los, precisava, né, de alguém para fiscalizar. Foi aí que em 1975 criaram o CONTRU,
que pela primeira vez a cidade tinha um órgão só para isso: inspecionar e garantir que as normas de segurança fossem cumpridas. Uma resposta, né, direta à negligência que causou as tragédias. Beleza, então vamos juntar todas as peças agora e fazer um resumo do que a gente viu em toda essa história. Resumindo, esses dois eventos contam uma história muito poderosa. A história de como um desastre expõe problemas antigos e se torna um gatilho, né, doloroso, para uma mudança que era essencial. O incêndio de Andraus foi o aviso. O do Joelma foi a catástrofe que provou que o aviso não foi ouvido. A segurança que muitos prédios têm hoje foi literalmente comprada com as vidas perdidas daquelas chamas. E essa história toda, pessoal, deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Uma pergunta um pouco incômoda. Ela é um lembrete bem duro do preço que se paga pelo progresso e de que a memória, né, e a vigilância são as melhores ferramentas que a gente tem para evitar que a história se repita. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!